Regulamentação do streaming. Assunto recorrente aqui no canal e ele vai continuar sendo recorrente porque até agora essa PL tá tramitando em Congresso e sendo atrasada no Congresso por interesses específicos de empresas estrangeiras. Organizadas, inclusive, em organização a Streama, que existe justamente para fazer lobby no Congresso para passar uma outra PL que sirva aos seus interesses. E isso tá acontecendo debaixo do nosso nariz. E eu quero trazer aqui um conteúdo para vocês mostrando como está a atuação do Ministério da Cultura nisso tudo. O Ministério da Cultura, que depois das acusações da formação de um jantar onde o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, se reuniu com a Streama, que apresentou uma proposta de regulamentação ao Ministério da Cultura. Depois disso, o Ministério da Cultura começou a falar: não, nós somos próximos dos setores, nós estamos próximos e ouvindo muita gente. Mas a prática tem demonstrado coisas distintas. Agora começa a surgir esse negócio de escuta. Mas a prática mesmo se demonstra de outra maneira. E o próprio almoço, janta, onde se reuniu a Ancine e o MINC, o Ministério da Cultura, demonstra um pouco dessas práticas. Mas para além disso, a gente começa a ver algumas coisas acontecendo bastante estranhas. Eu quero trazer para vocês essa reportagem. Hugo Mota recebe setor audiovisual, mas futuro do PL do streaming é incerto. Vamos entender por que o futuro do PL é incerto, da PL dos streams? Você que acompanha o meu canal já conhece o conteúdo produzido aqui no canal Felipe Leão. E provavelmente também já conhece o meu novo projeto, junto com a Bruna e com Focas, o Vertigem Podcast. Ó, não pula esse insert aqui não, que no final do vídeo eu vou te contar todos os convidados do mês de setembro lá no Vertigem. E bom, nas últimas semanas você deve ter visto que a gente tentou unificar todos esses projetos em um único canal, o que gerou um tanto de ansiedade da minha parte. Meu medo era perder esse canal aqui com vocês, onde sempre busquei um conteúdo pedagógico sobre cinema e política. Um desafio onde sempre busquei trazer um conteúdo mais aprofundado sobre cinema de forma mais abrangente. E foi numa conversa com o Otávio Gá, e assim, que ser iluminado. E como ser iluminado que é, me trouxe à luz. Por mais que a ansiedade de fazer as coisas darem certo de forma mais rápida nos tenha feito unificar todos esses projetos, essa talvez não tenha sido a melhor das estratégias, a estratégia mais inteligente. Isso porque essa unificação poderia causar uma confusão no algoritmo e, por consequência, em vocês enquanto espectadores. O que me faria perder tudo, na verdade. Tanto o Vertigem quanto o canal Felipe Leão que eu vinha construindo com vocês. Então, em pouquíssimo tempo, esse aqui que era o canal Felipe Leão virou o canal Vertigem e agora volta novamente a ser o canal Felipe Leão. Mas o Vertigem, Felipe, morreu? Não, continua vivo. Agora, apenas com um novo canal, exclusivamente para ele. E eu peço encarecidamente que você vá lá se inscrever. O link tá aqui na descrição. Por lá teremos um programa de hard news, que não será só sobre cinema, mas também sobre cinema, artes, cultura, sociedade, atualidades, política, com convidados maravilhosos já confirmados. Thiago Santinelli, Matheus Iguigo, do Matando Matheus a Grito, Rosane Mulholland, Otávio Gá, o Ser Iluminado e Central Pandora. Tudo isso no final de agosto e setembro. Então faz esse favorzão, se inscreve lá no canal e vamos voltar pro vídeo. E é incerto por quê? Vamos já conversar aqui antes de qualquer coisa? Porque existe lobby. A PL que está tramitando no Congresso, a PL de regulamentação de streaming que está tramitando no Congresso, é uma PL regular. E por regular eu estou dizendo assim, que ela tem avanços, mas ela não atende especificamente aquilo que o setor deseja. Então, por exemplo, são muitas as coisas que tem na PL da regulamentação do streaming, mas a gente foca em especificamente uma que é a situação tributária, né? Os setores do cinema pedem por 12% de condecine, ou seja, que as plataformas de streaming contribuam com 12% de condecine, e esse tributo, evidentemente, alimenta o Fundo Setorial Audiovisual, que é um fundo justamente usado para financiamento de novas obras cinematográficas e outras atividades do setor audiovisual, certo? É claro que dentro dessa proposta de 12% existe ainda a questão de abatimento desses impostos para licenciamento, etc. Tem um monte dessas outras questões, mas a PL que tramita no Congresso é uma PL que pede por 6%, tá? Ou seja, metade do que se pede o setor. E a Streama e o lobby que tem sido feito desse mercado estrangeiro, dessas empresas estrangeiras aqui no Brasil, pede por diminuição desses 6%, para que se diminua para 3% a contribuição de condecine, e desses 3%, que se possa
abater 60% desse valor através de licenciamento. Ou seja, que a Netflix, que a HBO, que a Prime, seja lá qual for a empresa, possa comprar filmes brasileiros para colocar no catálogo, licenciar, portanto, filmes brasileiros e colocar no catálogo, e ao fazer isso, abater o valor que se paga para o Fundo Setorial Audiovisual, através da Condecine. Ou seja, usar dinheiro público para aumentar catálogo. Ah, mas é filme brasileiro. Usar dinheiro público para aumentar catálogo, não para estimular a produção cinematográfica através da Condecine e a alimentação do Fundo Setorial Audiovisual. Certo? Ou seja, o que a Extrema e esse lobby tá trazendo é um completo sucateamento da PL que está tramitando. E o Ministério da Cultura, que nos últimos dias vem dizendo que está se aproximando, que está próximo dos setores de produção audiovisual no Brasil, na verdade, nem sempre esteve tão perto assim. A ponto de estar presente num jantar organizado pela Extrema para apresentar uma nova proposta. Uma proposta de sucateamento completo. E aí, o que significa isso no final das contas? Significa governo de conciliação. O nome disso é governo de conciliação. E por que eu digo isso? Porque a PL do streaming está tramitando no Congresso. A PL que está tramitando no Congresso é essa PL de 6%, que está sob a relatoria da Jandira Fegali. Essa é a PL que está tramitando no Congresso. Só que o Congresso, que a gente já sabe que no capitalismo o Estado ele atua de acordo com os interesses específicos da classe dominante, ele está ali para atender aos interesses específicos da classe dominante, não aos interesses do povo brasileiro e, portanto, dos cidadãos. Esse Congresso está atrasando o debate sobre PL dos streams. Pausando a tramitação da PL do streaming. Adiando cada vez mais a votação sobre a PL dos streamings. Brecando, de fato. E brecando de várias maneiras, inclusive na tentativa de retirar a Jandira Fegali da relatoria do caso. Esse é o projeto agora. Nesse momento, o que está acontecendo enquanto lobby é retirar a Jandira Fegali da relatoria para colocar uma outra pessoa. Uma outra pessoa, evidentemente, de confiança dessas empresas estrangeiras e, portanto, do lobby que a Extrema faz no Congresso Nacional. A Jandira Fegali, sabendo, e claro, assim, e a Jandira Fegali, para além disso, o movimento governista vai na tentativa de tentar conciliar, ou seja, vai ter que tirar a Jandira, vamos tirar, vamos tentar botar uma outra pessoa que esteja minimamente de acordo com a gente. Mas tentando conciliar o tempo inteiro. Tentando conversar, dialogar. E esse diálogo, no final das contas, atende aos interesses dessas empresas e menos dos trabalhadores do setor, que estão cada vez mais precarizados, com o desenvolvimento das inteligências artificiais, com a precarização do trabalho no roteiro, na dublagem, e que vem na possibilidade de uma regulamentação de streaming, uma alimentação do Fundo Setorial Audiovisual e, portanto, do crescimento do setor. E, porventura, ter uma melhor qualidade de trabalho nesse setor também. Mas, ao mesmo tempo, esse Congresso, o Estado, que atua de acordo com os interesses específicos da classe dominante, atrasa esse debate. Impede com que haja o avanço de uma PL que seja verdadeiramente positiva para os trabalhadores do setor. E aí, Hugo Mota recebe setor audiovisual, mas futuro do PL do streaming é incerto. Ministra Margareth Menezes, olha só isso. Ministra Margareth Menezes e secretário executivo do MINC, do Ministério da Cultura, não compareceram à reunião sobre a pauta prioritária na cultura. E aí eu quero saber justamente isso. Qual é a prioridade que o Ministério da Cultura está dando para a pasta? Porque não basta, como aconteceu recentemente, no dia 21 de agosto, se eu não me engano, uma
uma reunião para tratar justamente do setor audiovisual, onde aqueles que estão ali estão falando para si. Falam, nossa, é muito importante tratar da PL do streaming, muito importante isso e aquilo, e trazer todos os benefícios que o governo conseguiu trazer até então para o setor, e trazer algumas coisas que são bem problemáticas, como, por exemplo, dizer que é difícil fazer planejamento no setor quando o orçamento é aprovado em março, assinado em abril, e você tem acesso ao orçamento em junho. Como é que a gente faz planejamento para o ano se a gente só tem esse dinheiro no meio do ano? Planejamento... Gente, vamos lá. Você tem... Qualquer coisa, tá? Você tem um orçamento que precisa ser tirado. Esse orçamento só chega no mês de junho do ano seguinte. Mas você sabe que esse orçamento pode chegar. É claro que esse orçamento pode ter contingenciamento, ou seja, que haja qualquer tipo de boicote, de lobby no Congresso, que vise contingenciamento e, portanto, corte de gastos. Mas esse orçamento está previsto para chegar. Percebe? Orçamento esse que será usado para planejar o próximo ano na produção cinematográfica. Pensa você, o que você faz? Você espera esse dinheiro chegar para planejar? Ou você planeja antes? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo que o planejamento orçamentário ele deve acontecer antes do surgimento do próprio orçamento? Esse planejamento ele precisa ter várias frentes, inclusive. Entendimento de que existe um valor X para se planejar, pode haver contingenciamento, mas a gente já está traçado o nosso planejamento. A gente pode ajustar esse planejamento depois que esse dinheiro sair, mas a gente já está planejado. Mas não. A gente tem um problema político, e o problema político é porque o orçamento só chega em junho. Planeja antes, amigo. Tem que planejar antes. É assim que funciona em qualquer lugar. Tá ligado? Enfim. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, se reuniu na tarde dessa quarta-feira com entidades do setor audiovisual brasileiro para discutir o andamento do PL do streaming, que pretende regular e taxar as plataformas. E aqui é importante, regular e taxar as plataformas, mas é muito mais do que isso, tá? É o taxamento das plataformas através da Condecine, que é uma taxação do tipo CID, é uma taxação que não incide sobre a população e, portanto, sobre o consumidor, mas exclusivamente sobre as empresas que atuam no mercado audiovisual no Brasil, que através dessa taxação alimentam o fundo setor audiovisual. Entende? Ou seja, o Condecine é a taxação, é o tributo, o qual essas empresas estrangeiras hoje não pagam, mas pagariam caso passasse uma regulamentação de streaming para alimentar o fundo setor audiovisual, que é o fundo através do qual, através dos editais, se retira esse dinheiro, retira esses dinheiros para a produção audiovisual no Brasil, através de produtoras brasileiras. Aí o liberal vai falar assim, mas é porque a tributação não é diretamente sobre as pessoas, mas a empresa vai botar esse valor no valor final do produto. É claro. Ô, pequeno gafanhoto. Ô, pequeno gafanhoto. O valor da Netflix aumenta todo ano há não sei quantos anos. E não tem regulamentação para isso, tá? Ela aumenta porque quer aumentar. Porque o capitalismo funciona assim. Aumento exponencial de riquezas e, para isso, aumenta-se os ganhos e diminui-se os gastos. Corte de gasto e aumento de ganhos. Aumenta o valor do streaming, precariza o trabalho. Tá ligado? Cria exército industrial de reserva, demite-se em massa. Esse é o projeto histórico. E ainda assim, a Netflix continua aumentando os valores e te atochando planos com propaganda. Netflix, as outras empresas. Pra não achar que é uma perseguição pessoal só com a Netflix. Pessoal não, é empresa, né? Então, assim. Já começa por aí. E para além disso é mentira, porque, mais uma vez, a Condecine é uma taxação do tipo CID que incide sobre as empresas para alimentar o fundo setor audiovisual. O fundo setor audiovisual é um fundo onde se resgata esse dinheiro através de editais para produzir conteúdo brasileiro, que por acaso também alimenta as plataformas. Ou seja, esses produtos, eles alimentam o próprio setor
e faz com que o setor enriqueça ainda mais. Não faz sentido aumentar o valor da assinatura se a tributação preconiza justamente um investimento no setor, com retorno muito claro. Não faz sentido, se não pelos interesses da própria empresa em lucrar, aumentar os valores dos serviços. Mas elas, depois da argumentação, escuta o que eu tô falando, não é previsão, é método. Elas vão aumentar o valor. E o motivo não é a regulamentação, mas elas vão dizer que é por causa da regulamentação. Escuta o que eu tô falando. Vai passar uma tributação de 6, de 3, de 12%. Eles vão aumentar 20%, mas eles vão dizer que é por causa da regulamentação. Aí depois vocês voltam nesse vídeo aqui, tá bom? O setor vinha tentando marcar essa reunião há semanas, mas foi escanteado em meio a tensões no Congresso, com o motim dos deputados bolsonaristas. Olha aí. O setor vinha tentando marcar essa reunião há semanas, mas foi escanteado em meio a tensões no Congresso, com o motim dos deputados bolsonaristas. Lembra daquele negócio de botar negocinho no olho, na boca, etc., e não deixar com que pautas importantes fossem passadas? Isso tudo... Tu acha que o bolsonarista está fazendo aqui por causa de anistia? Não. Porque existem PLs em tramitação de regulamentação de streaming, das big techs, de uma série de coisas, sobretudo que envolvem o digital, e que eles não deixam passar. Eles não deixam passar. Porque eles estão atuando de acordo com os interesses dessas big techs, dessas plataformas de streaming. A reunião, que durou cerca de 40 minutos, contou com a presença de Jandira Fegali, que é a relatora da atual PL 2331 na Câmara. Agora, nem a ministra da Cultura, Margareth Menezes, nem o secretário executivo do MINC, Márcio Tavares, estiveram presentes na reunião. Agora escuta isso aqui. O Ministério da Cultura enviou um assessor de assuntos particulares, a Mauri Santos Teixeira, que, segundo pessoas presentes, não teve fala durante a reunião. Ou seja, o Ministério da Cultura, que deveria estar atuando de acordo com os interesses da população e do setor da cultura, desses trabalhadores da cultura, não esteve presente. O cara só marcou presença, só botou lá o tiquezinho dele, estive aqui, e foi embora. O Ministério da Cultura não esteve presente. Cadê essa aproximação do Ministério da Cultura com as pessoas como se diz estar fazendo? Onde está? Onde é que tá? Eu quero encontrar. Não basta discurso. Porque discurso teve, que eu vi. Eu vi o congresso lá que foi feito. Inclusive, a gente pode depois assistir esse vídeo aqui no canal. O congresso que foi feito, onde o Márcio Tavares esteve, o Marcelo Freixo esteve como presidente da Embratur. O que a Embratur tem a ver com isso, Felipe? A Embratur é responsável, inclusive, por criação de film commissions. Não é responsável pela criação de film commissions, mas as film commissions são importantes, inclusive, para a criação de turismo. Né? Por trazer filmes para serem internacionais, para serem produzidos no Brasil, enfim. Então a Embratur tem uma atuação fundamental no setor audiovisual também. Olha só como as coisas estão interligadas, né? Uma atuação de vários membros do Estado, do governo, melhor dizendo, discutindo o setor audiovisual e cultural no Brasil. Eu vi, e os discursos são maravilhosos, são lindos, apesar de muitos problemas. Principalmente essa questão da orçamentária, essa questão de previsibilidade, que não é verdade. É possível criar planejamento, mesmo que essa previsibilidade não seja 100%. Você sabe que o orçamento vai sair. Existe uma previsão que o orçamento pode sair. Então, você tem que fazer o planejamento anteriormente ao orçamento de fato estar na mesa. Isso é o mínimo que deve ser feito. Mas cadê a aproximação do MINC, que no discurso é falado? E aí você vai na reunião onde está o presidente da Câmara, o Hugo Mota, aquele que é responsável por fazer a votação ir para frente, e você tá com a Jandira Fegali, que é relatora da PL, mas o MINC não se faz presente. Coloca lá um assessor que não fala nada. Cadê? Sabe?
A reportagem procurou o Mink, mas a pasta não justificou a ausência de seus chefes até a publicação dessa reportagem. Por que será? Mota afirmou entender a urgência do tema. Ele entende bastante a urgência do tema, porque se a regulamentação passar sobre os interesses dos trabalhadores do Brasil, essa regulamentação não vai servir aos interesses das empresas, né? Não vai servir aos interesses dessas plataformas estrangeiras que vêm até o Brasil aqui, quando não há regulamentação, essas empresas elas vêm aqui ao Brasil, produzem riqueza no Brasil e levam essas riquezas para o exterior, evasão de divisa. E para além disso, produzem uma completa distorção econômica, porque o setor audiovisual brasileiro paga com Condecine. O setor audiovisual brasileiro que é regulado, e até mesmo o estrangeiro que é regulado, paga com Condecine. As salas de cinema, os mercados exibidores, pagam com Condecine. Agora, o serviço streaming, que teoricamente é um competidor das salas de cinema, não paga com Condecine. E aí o que você tem? Você tem uma distorção completa no mercado. Uma distorção completa no mercado. E aí a extrema-direita fala o quê? Censura! Liberdade de expressão! A regulamentação do streaming nunca foi sobre isso. Mota afirmou entender a urgência do tema, que pretende buscar o melhor caminho e que empregaria esforços para que a matéria seja votada ainda esse ano. O presidente, porém, não se comprometeu a manter Fegali na relatoria, ou seja, o Hugo Mota entende que há uma pressão no Congresso para retirar a Jandira Fegali da pasta da relatoria da PL. Por quê? Porque a Jandira Fegali está ou se mantém defendendo a PL que está em tramitação. Essa PL dos 6%. Tá? Existem muito mais coisas do que isso nessa PL dos 6%, mas vamos fixar nessa questão dos 6%. Ela se mantém firme na questão da PL dos 6%. E aí o que se faz? Vamos mudar a Jandira Fegali, para que a gente possa flexibilizar a questão. Tá? Disse que deve considerar a parlamentar o deputado André Figueiredo, que é o relator do outro PL, que versa sobre a regulamentação do VOD, mas não descarta a indicação de uma terceira pessoa para a função. Quem será essa terceira pessoa? Vai ser alguém do Republicanos? Vai ser alguém do PL? Vai ser alguém, enfim, da oposição? Fegali é vista como uma aliada dos produtores independentes do audiovisual brasileiro e antagônica às big techs e dos streamings. Ou seja, antagônica aos interesses específicos de uma classe dominante. E por ser antagônica a eles, num Estado que está a serviço dos interesses dessas empresas estrangeiras, ela vai ser retirada da relatoria. E é isso. Eu estou tentando fortemente levar a Jandira Fegali lá no Vertigem, tá? Estou tentando muito. Inclusive, se inscrevam lá no canal do Vertigem. A gente está tentando encontrar uma data para que seja possível. O relatório da deputada, visto com bons olhos pelo audiovisual independente, sofreu obstrução na Comissão da Cultura. Há a expectativa de que a PL seja apensado a outro. Com isso, Fegali poderia deixar a relatoria. Ou seja, mais uma vez, há obstruções à PL que está em tramitação por conta desse lobby criado pelas empresas estrangeiras, organizada especificamente pela Streama, que é essa organização dessas empresas estrangeiras atuando no Brasil. E uma dessas consequências é justamente a obstrução da votação dessa PL, né? E que tem por consequência direta a tentativa de retirada da Fegali da promotoria. Da relatoria, melhor dizendo. Na reunião de quarta, foi entregue à Mota uma carta aberta assinada por centenas de profissionais do audiovisual, que cobram celeridade na votação do PL de streaming. Os diretores Walter Salles, Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho, Laís Bodansky, Petra Costa, Daniel Filho e os atores Fernanda Torres e Wagner Moura são signatários do documento. E aqui está o documento, caso vocês queiram lê-lo, tá? As entidades presentes no encontro com Mota fizeram defesa da manutenção de Fegali na relatoria e demonstraram a preocupação com a possibilidade do apensamento dos dois PLs que tratam do assunto. Ou seja,
da tentativa de trazer um novo PL e, portanto, recomeçar tudo, sabe? Eles estão fazendo isso, eles estão atrasando o projeto. A discussão sobre o tema vem se arrastando há anos. O grupo, que já encaminhou outras cartas ao governo, defende o projeto apresentado por Fegali, que propõe 6% como alíquota mínima das plataformas na contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. O projeto 2331 de 2022, de regulamentação de streaming, será apensado a outro projeto, mais antigo. Com isso, a expectativa é que a deputada Jandira Fegali deixe de ser a relatora. Isso é visto nos bastidores como uma manobra costurada para retirá-la dessa posição e, portanto, colocar alguém que sirva aos interesses de quem interessa esse Congresso. E aí vocês me dizem, para que serve a conciliação? A conciliação serve para dar migalhas para alguns e atender aos interesses daqueles que dominam, daqueles que detêm os meios. Percebe? A conciliação serve para sentar num jantar junto à extrema e ignorar os trabalhadores do setor. Estiveram presentes na reunião a Associação Paulista de Cineastas, a Associação Brasileira de Cineastas, a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, a Associação de Produtores Independentes do Audiovisual Brasileiro, a API, e o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, entre outras. E é isso. É isso que a gente tem visto agora. Essas são as consequências da conciliação, do governo de conciliação. E aqui o objetivo é que a gente possa fazer pressão, porque a gente tem visto a tentativa de tirar a Jandira Fegali da relatoria. Quero muito receber a Jandira Fegali lá no Vertigem para que a gente trate especificamente sobre regulamentação de streaming, mas também sobre outras questões relacionadas à cultura no Brasil. Inclusive, por exemplo, a questão da escala 6x1, que é algo importante para discutir cultura no Brasil. Enfim, espero muito conseguir encontrar essa data e esse horário possível para poder lá receber por lá. Curtiram o vídeo? Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.